Nesse vídeo aqui vamos conhecer os 10 estádios que serão utilizados na próxima edição da Eurocopa na Alemanha, que começa a partir do dia 14 de junho. E são 10 belos estádios, arenas modernas, até porque a Alemanha é um país de primeiro mundo e já sediou a Copa do Mundo lá atrás, lá em 2006. E boa parte desses estádios, claro, estão da mesma maneira com que foram construídos ou reformados lá na Copa de 2006, com uma coisinha ou outra ali. E se você tá por fora aí da Eurocopa, não sabe quais são as seleções classificadas, como elas chegaram até essa edição, essa que é a 17ª edição, lá no final você clica na playlist sobre a Eurocopa que tu vai conhecer, vai poder assistir vários vídeos sobre o tema. E eu já tô aqui no site da UEFA e a gente vai conhecer, vou colocar também na tela para vocês aqui esses 10 estádios que serão, óbvio, distribuídas em 10 cidades. E as cidades são essas daqui, ó. E para quem acompanha a Bundesliga, o campeonato alemão, está acostumado com o nome dessas cidades e também desses estádios, né? Então, partindo do norte, a gente tem a cidade de Hamburgo. Mais para o centro, centro-oeste, a gente tem Gelsenkirchen, Dortmund, Colônia, Düsseldorf, ainda tem Frankfurt, e mais ao leste tem duas cidades importantíssimas, como é Berlim, a capital da Alemanha, e Leipzig, e no sul, Stuttgart e Munique. E descendo aqui, a primeira cidade que aparece no site é justamente Berlim, a capital da Alemanha, e aqui está o estádio Olympiastadion, em Berlim, né? O estádio que tem capacidade para 71 mil pessoas, é o maior estádio que tem na Alemanha. E quem comanda todo esse estádio lá é o Hertha Berlim, que é um time que anda muito mal aí. Das pernas, óbvio, foi estádio aí da grande final da Copa do Mundo de 2006. E esse estádio também será palco da grande final aí dessa edição da Eurocopa no dia 14 de julho. Além de mais 3 jogos na fase de grupos, tem um jogo das oitavas e outro das quartas de final. Então se prepara aí que o Olympiastadion será o grande palco da grande final aí da Euro de 2016. E vamos para outra cidade importantíssima que é Colônia. Fica lá na parte norte da Alemanha, aliás, na parte oeste, né, da Alemanha. Uma cidade muito conhecida aí pela cultura também. E o estádio é o Colônia Stadium, né, o estádio Colônia, que é óbvio do Colônia, que é o FC Colônia, que é o time lá da Alemanha, que também joga a primeira divisão, e a capacidade desse estádio aqui é para 43 mil pessoas, é até pequeno perto do Olympiastadion, e esse estádio aí vai receber aí, ó, 4 jogos da fase de grupos e um das oitavas de final, um das oitavas de final. Entre esses jogos aí da fase de grupos tem Inglaterra e Eslovênia do dia 25 de junho. Mais abaixo vamos para o terceiro estádio, Dortmund. E esse aqui é um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido aqui no Brasil. Para quem acompanha a Bundesliga, já ouviu falar em Muralha Amarela. O Borussia Dortmund tem esse baita estádio, óbvio, na cidade de Dortmund, né? Que é o Signal Iduna Park, né? Ou Dortmund Stadion BVB do Borussia Dortmund, que tem capacidade para 62 mil pessoas. Eu confesso que pensava que esse estádio tinha uma capacidade bem maior. E é muito famoso aí, como eu falei, pela Muralha Amarela e pela baita torcida do Dortmund, que é um dos maiores times de lá da Alemanha. Além de 4 jogos da fase de grupos, também terá aí um jogo das oitavas de final e um jogo da semifinal. Mas abaixo o guia sobre a cidade de Dortmund, como eu falei, vou pular essa parte e vamos para Düsseldorf. É uma cidade também importante da Alemanha que tem cerca aí de 650 mil habitantes e várias cervejarias por lá. E o estádio é o Düsseldorf Arena, que é a casa do Fortuna Düsseldorf, um time que não está na primeira divisão, está na segunda, e a capacidade é de 47 mil pessoas, um estádio acanhado, quadradinho, porém muito bonito. E dentre os vários jogos que o Düsseldorf Arena vai receber, tem aí até o jogo da França contra a Áustria, né, no dia 17, mais outros 2 jogos da fase de grupos, um das oitavas e um das quartas de final. Tamanha importância da cidade, inclusive de Düsseldorf. Mais até do que o time, né? E aqui chega uma das cidades mais importantes da Alemanha, é a 5ª maior cidade da Alemanha, que tem o aeroporto mais movimentado, se não me engano, da Europa. Se não é da Europa, é da Alemanha, e tem esse baita estádio para 47 mil pessoas, que é o Frankfurt Arena, estádio do Eintracht Frankfurt, 47 mil pessoas, e é um dos mais bonitos lá da Alemanha, um dos mais conhecidos também. A Eintracht Frankfurt foi um time campeão aí da Liga Europa recentemente, e é um time que também joga a primeira divisão, e esse baita estádio aí vai receber 4 jogos da fase de grupos, entre eles Dinamarca e Inglaterra, e até um jogo da seleção da Alemanha contra a Suíça, além de um jogo das oitavas de final. Ainda faltam alguns estádios, alguns deles conhecidos, outros desconhecidos para a maior parte do público, mas antes de eu chegar nessa parte aí, por favor, deixa aquele like esperto aqui no canal,
Aliás, nesse vídeo aqui, e se não conhece aqui o Planeta Futebol Clube, já te convido a fazer parte aqui dos inscritos, se inscreva, acione o sino das notificações, e assim tu não vai perder nada sobre a Eurocopa e também sobre a Copa América, que eu também vou dar uma prioridade a partir de junho. Até lá, segue a programação do canal normal, falamos aí sobre vários tipos de futebols. Como o brasileiro, ainda o europeu, ainda tem a Champions, até o início da Eurocopa ainda tem a final da Champions, Libertadores, enfim, tem jogo pra dedéu até o início da Eurocopa, mas quando começar, prioridade vai ser Euro e Copa América, que aliás vão terminar no mesmo dia, no dia 14 de julho. Então vem pra cá, ó, temos mais uma cidade, Gelsenkirchen Estádio, o Arena auf Schalke, estádio do Schalke 04, time de maior torcida da Alemanha, que não é o Bayern de Munique, não é o Borussia Dortmund, mas sim o Schalke 04, que tá numa pindaíba danada, o time que tá na Série B e correndo riscos de cair para a Série C, uma vergonha. E é um time que eu tenho uma simpatia muito grande, justamente por ser o de maior torcida da Alemanha. E esse estádio aí do Schalke cabe 50 mil pessoas, também achava que a capacidade era bem maior, mas é 50 mil mesmo assim, é um baita de um estádio. E esse estádio vai receber 3 jogos da fase de grupos, aliás, 3 baita jogos, Sérvia, Inglaterra, Espanha e Itália, além do jogo de Portugal contra a Geórgia e um dos jogos das oitavas de final. Passando aqui a cidade de Gelsenkirchen, agora vamos para Hamburgo, né? Terceira maior cidade europeia, terceira maior cidade entre todas aí do continente europeu, uma cidade bem antiga, e o estádio é o Volkspark Stadion do Hamburgo, também um time de grande torcida lá na Alemanha, um estádio que tem capacidade aí para 49 mil torcedores, também é um time, o Hamburgo é um time que eu também tenho uma simpatia muito grande, que infelizmente também está na Série B, nunca tinha caído, caiu e nunca mais voltou. Um estádio que tem capacidade para 49 mil pessoas, já recebeu até final de Liga Europa, também fez parte, óbvio, da Copa do Mundo de 2006, e vai receber 4 jogos da fase de grupos, além de um jogo das quartas de final. Leipzig, representando o leste da Alemanha, a antiga Alemanha Oriental. Leipzig é uma cidade que não é muito grande não, tá? Mas ela tem uma identificação muito grande com a parte cultural e também histórica, principalmente da parte oriental da Alemanha. E o Leipzig Stadium, já sabemos de que time é esse estádio aqui, né? Que é o RB Leipzig, o Red Bull Leipzig, estádio que tem capacidade para 40 mil pessoas. A capacidade é pouca, né? Assim, relacionada em comparação com os outros estádios. Se não me engano, esse aqui é o menor estádio dessa Euro. Mas o time é muito conhecido, né? Não só por ser da Red Bull, mas também porque até alguns anos atrás e até atualmente também é um time que participa ali da parte de cima do campeonato alemão, briga pelo título, não conseguiu, mas briga e também está sempre aí na Champions League. E esse estádio aí vai receber 4 jogos da fase de grupos, além de um jogo das oitavas de final. Agora vamos para o sul da Alemanha, onde tem a cidade de Munique, uma das mais importantes, é a terceira maior cidade alemã, né? Com mais de 1.600.000 pessoas, cheio de turistas, cheio de gringos, né? E bastante brasileiros lá em Munique. E o estádio é o Allianz Arena, ou Munique Football Arena, né? O Allianz Arena, famoso Allianz Arena, do gigantesco Bayern de Munique, maior clube da Alemanha. O estádio tem capacidade para 66 mil pessoas, só perdendo em capacidade lá para o estádio de Berlim, não é? Da capital. E história é o que não falta para essa grande arena, uma das primeiras arenas moderníssimas do mundo, né? Que foi um estádio que foi inaugurado aí em 2005, já que o Bayern de Munique levava os jogos lá naquele antigo estádio de Munique, né? Que é um estádio que tem a pista olímpica ali, o Olympia Stadium de Munique. E, óbvio, por se tratar de um dos estádios mais importantes da Alemanha e da Euro, esse estádio vai receber o jogo de abertura entre a Alemanha e Escócia no dia 14 de junho. Aqui tá 20 horas, mas é horário local. Nossa, aqui, se não me engano, 4 ou 5 horas da tarde. Além de Alemanha e Escócia, tem também mais 3 jogos da fase de grupos, um jogo das oitavas de final e, óbvio, a grande final. E aí, finalmente, chegamos no último estádio também do Sul, a cidade de Stuttgart, lá no Stuttgart Arena, estádio do Stuttgart, que também é um dos times mais importantes da Alemanha, está fazendo um bom papel esse ano lá da Bundesliga, com capacidade para 51 mil pessoas, um dos maiores estádios da Alemanha e também um dos mais bonitos, um baita de um estádio oval. E esse estádio aí do Stuttgart vai receber 4 jogos da fase de grupos, um deles da Alemanha, da seleção da casa contra a Hungria, a segunda partida da Alemanha, e um jogo das quartas de final, e prometem ser jogos extraordinários. Aqui tá a baita e a bela cidade de Stuttgart. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Fica ligado aqui no Planeta Futebol Clube, porque aqui tu não vai perder nenhum detalhe sobre a Eurocopa. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.